Damos entrada neste momento no quarto e último capítulo, que tem como tema ou designação o caminho das cargas, relação dos conceitos de ações, esforços e reações. Este capítulo começa a abordar sobre os conceitos de caminhos das cargas. O caminho das cargas é o caminho das forças que atuam numa estrutura até ao solo. Logo, as estruturas são concebidas com uma finalidade bem definida: receber ações conduzindo-as às fundações e ao solo, definindo assim o caminho das cargas. Agora temos aqui uma ilustração que mostra com claridade o que eu acabei de explicar anteriormente. Sendo assim, temos aqui o percurso que as cargas fazem até serem distribuídas pelo solo, passando por todos os elementos estruturais que dão suporte e sustentabilidade à casa. Agora vai-se abordar um pouco sobre a distribuição das cargas na estrutura. Aqui temos um esquema que explica mais ou menos, mas a sua explicação é simples, ou seja, a dinâmica de distribuição de cargas ocorre de forma simples. As lajes sustentam as cargas verticais, transmitindo-as para as vigas. Logo, as vigas transportam essas cargas para os pilares, que por fim conduzem até as fundações. E das fundações, as cargas são distribuídas para o solo. Trataremos agora sobre as ações. Ações são causas que provocam esforços ou deformações nas estruturas. Do ponto de vista prático, as forças e as deformações impostas pelas ações são consideradas como se fossem as próprias ações. Tal como a maior parte dos elementos, as ações também têm as suas classificações. Sendo assim, segundo a sua variabilidade no tempo, ou seja, a sua variação no tempo, as ações classificam-se em ações permanentes, que são aquelas que atuam o tempo todo com uma posição constante. E elas podem ser o peso próprio da estrutura, o peso do revestimento, o peso das paredes. O segundo tipo de ação são as ações variáveis, que são aquelas que não estão presentes na maioria do tempo de utilização da estrutura, mas em que a sua intensidade e posição pode variar, como por exemplo a sobrecarga de utilização, as variações térmicas e as variações climáticas. O terceiro e último tipo são as ações acidentais, que são definidas com probabilidade de ocorrência reduzida, mas têm uma grande importância pela intensidade e dano que poderão induzir às estruturas. Elas são os desastres naturais, os incêndios, os sismos, etc. Já segundo a sua distribuição, as ações classificam-se em carga concentrada, que é uma força pontual aplicada sobre um ponto ou numa área de reduzida dimensão. Carga distribuída ou linear, que é uma ação distribuída essencialmente numa direção, podendo ser aplicada numa área definida por uma reduzida espessura comparada com o comprimento. E, por último, a carga superficial, ou diária, que é uma força aplicada sobre uma superfície definida numa área de contacto de dimensões similares ou da mesma ordem de grandeza. Os esforços mecânicos são o principal foco da resistência dos materiais, pois todo o estudo gira em torno de como dimensionar uma peça ou elemento de máquina para que suporte os efeitos que os esforços mecânicos gerados por uma estrutura geral específica estarão atuando sobre a mesma. Sendo assim, a atuação de forças dá origem aos seguintes esforços: tração, que é produzida por duas forças puxando em sentidos opostos o mesmo corpo e na mesma linha, tal como mostra a ilustração. O segundo esforço é a compreensão, que é produzida por duas forças aplicadas em sentidos opostos, porém dirigidas para o centro do corpo. As partículas no interior do corpo passarão a ser apertadas ou exprimidas conjuntamente. Quando elas não podem mais resistir a um maior esforço de compreensão, se processa a ruptura do corpo. O terceiro tipo de esforço é o esforço de flexão, que é uma combinação de tração e compreensão. A longarina de uma asa está quase que constantemente trabalhando a flexão. Considerando-se uma barra fixa,
em uma das suas extremidades e aplicando-se uma força externa na outra extremidade na direção em um ângulo reto ao eixo, resultará antes de tudo uma reação. A ação de reflexão da carga aplicada ao momento de flexão da carga aplicada em qualquer ponto ao longo de uma viga é medida pelo produto força pela distância da secção da viga àquele do ponto. O quarto esforço é o corte ou cisalhamento, quando duas forças iguais e opostas agem em um ângulo reto ao eixo de uma barra e estão muito próximas uma da outra. A tendência é cortar ou cisalhar a barra. As forças de cisalhamento agem no mesmo plano. O quinto e último esforço é a torção. Quando a aplicação de forças resulta em movimentos de torcer, temos presente um esforço de torção, isto é, são esforços que ocasionam um membro torcer ou girar em torno de um eixo, dando margem a uma deformação chamada torção. Apresentamos aqui também em anexo alguns links para um estudo e pesquisa mais profunda. Era tudo o que tínhamos para apresentar. Muito obrigado pela atenção.